Você pode estar cometendo um dos maiores erros da sua vida e pode mudar isso com o entendimento da parábola do servo impiedoso. Então fica nesse vídeo, escuta essa história que pode fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus conta a parábola do servo impiedoso. E ele compara o reino dos céus com um rei que decidiu cobrar a dívida dos seus servos. E chegou um servo para ele que estava devendo 10.000 talentos. Talentos, gente, é uma medida de peso, era uma medida monetária na época. Ele não tinha como pagar, e aí o rei ordena que vendesse ele, a esposa, tudo para quitar as dívidas. E aí ele implora ao Senhor, fala, por favor, me dê mais tempo, tenha paciência comigo, eu vou quitar o que eu te devo. E aí, esse rei, ele tem misericórdia desse homem. E ao invés dele falar assim, não, eu vou te dar mais um tempo então, pensa como que você vai me pagar e etc. Não, ele perdoa a dívida, ele perdoa essa dívida que ele tinha de 10.000 talentos. Então ele fala, pode ir, a dívida está quitada. Porém, esse homem sai e ele encontra um outro homem que estava devendo para ele. Mas esse homem estava devendo para ele 100 denários. E aí, esse homem também não tinha como pagar. E ele fala, me paga o que você me deve. E aí, esse homem ajoelha para ele e fala assim, eu preciso, me dê mais tempo e tal, que eu vou te pagar. E aí, ele pega esse homem e joga na prisão para que fosse quitada a dívida que ele tinha. Eu queria primeiro a gente fazer uma comparação com talento e denário. Porque muitas pessoas não percebem essa diferença sutil, mas é uma diferença muito, muito, muito grande. Porque o primeiro servo, ele estava devendo para o rei 10.000 talentos. E o outro estava devendo para esse que devia 10.000 talentos 100 denários, não eram talentos. Então, se fossem 10.000 para 100, já era muito diferente. Porém, o denário, a medida, né, monetária na época, um denário representava um dia de trabalho. E um talento eram 6.000 denários. A diferença de um denário para um talento, ela é gritante. Mas quando a gente analisa que o primeiro servo estava devendo 10.000 talentos, e considerando que um talento são 6.000 denários, ele estava devendo 60 milhões de denários. Então, ele foi perdoado de uma dívida de 60 milhões de denários e não perdoou uma dívida de 100 denários. Quando seus companheiros viram o que tinha acontecido, eles ficam chateados e vão contar ao Senhor o que tinha acontecido. E aí, ele chega para esse servo e fala, nossa, mas você não deveria ter compaixão desse que errou com você, que tinha uma dívida com você, igual eu tive a compaixão com você? A partir desse momento, ele fala, você vai pagar por tudo que você me devia. Mas quando a gente analisa essa diferença de talento e denário, a gente vê que a dívida desse primeiro servo era uma dívida impagável. Um homem devia para ele 100 denários, que é possível pagar? Sim, um denário é um dia de serviço, ele consegue pagar ali com 100 dias de serviço. Mas um talento são 6.000 denários, como ele devia 10.000, são 60 milhões de denários, isso dá 164 mil anos de trabalho. Uma pessoa não consegue realizar isso em vida, nem em 10 vidas ela conseguiria pagar o que ela devia. Todos nós, seres humanos, somos pecadores. Na primeira carta de João, ele fala, se falarmos que não temos pecado, a nós mesmos estamos enganando. E mais forte, ele fala depois, se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos chamando a Deus de mentiroso, porque todos nós somos pecadores. A humanidade, nós seres humanos, tínhamos dívida impagável pelos nossos pecados. E Jesus, que era sem pecado, morreu por nós para que nossos pecados fossem perdoados. Mas ele fala inúmeras vezes e de forma explícita e categórica, se a gente perdoar os outros que erraram com a gente, nossos pecados serão perdoados. Mas se a gente não perdoar,
os nossos pecados não serão perdoados. Às vezes você pode pensar, nossa, mas eu não preciso perdoar aquele pecado ali porque eu não tenho um pecado grave, por exemplo. Jesus, ele morreu para que os pecados que você vá cometer, você já tenha sido perdoado. Olha o peso disso. Jesus foi morto, crucificado, ele era sem pecado e clamou a Deus que perdoassem os nossos pecados. A humanidade tinha uma dívida imperdoável, mas Jesus se entregou por uma dívida imperdoável, uma dívida impagável. E a gente entendendo que Jesus morreu para que nossos pecados fossem perdoados. Ele fez esse sacrifício por nós. Mas que a gente só vai herdar isso, a gente só vai ter o perdão dos nossos pecados se a gente perdoar aquele que erra com a gente. Se a gente não perdoa aquele que errou, é como se a gente estivesse fazendo igual essa história do servo, que por causa de um que lhe devia 100 denários, ele abriu mão do perdão de uma dívida que era impagável. Não perdoar é a pior decisão e o maior erro que alguém pode cometer. E sim, eu não sei quem é você, o que você faz, mas uma coisa eu tenho certeza: na sua vida, pessoas vão errar com você. Você vai precisar perdoar uma hora ou outra. Talvez tem coisas que sejam mais fáceis de perdoar. Tem coisas que humanamente a gente pode pensar que, nossa, é impossível perdoar esse erro. Mas o perdão, ele não é um sentimento de, nossa, eu quero perdoar. Ele precisa ser uma decisão. Você precisa lembrar dessa história, refletir sobre ela e escolher ser perdoado. E entender que para ser perdoado, você precisa perdoar. Não tenha o orgulho, a soberba de dizer que você não precisa de perdão, porque todos nós precisamos de perdão, mas o pré-requisito para você ter os seus pecados perdoados, que Jesus já morreu na cruz pelo perdão dos seus pecados, o pré-requisito é você também perdoar aquele que errou com você. Então, eu não sei o que você passou, não sei o que outra pessoa te fez, mas você precisa perdoar para que seus pecados sejam perdoados. Entendendo que você precisa perdoar, clame ao Espírito Santo, não espere um sentimento. Tome uma decisão. E às vezes é humanamente difícil mesmo a gente olhar para um erro muito grave e ter a vontade de perdoar. Às vezes é difícil a gente pedir ao Espírito Santo ajuda para perdoar, porque no nosso sentimento essa pessoa não merece. Mas agir com princípios, a maioria das vezes vai se agir contra o sentimento mesmo, que o sentimento é humano, o princípio que é divino. Então, ajoelhe, clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo, ajuda para perdoar aqueles que erraram com você. Não deixe um erro de outra pessoa fazer com que você abra mão do maior benefício que a gente tem, que foi o sacrifício de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Esse foi o Minuto da Palavra de hoje. E para o próximo Minuto da Palavra, você vai se preparar lendo a primeira carta de João, capítulo 1 e 2. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa palavra tenha chegado no seu coração e até o próximo Minuto da Palavra.